Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, são 8 horas e 3 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé, cidade de Gravataí. Hoje, dia 29 de março de 2021, finalzinho de março, né? Tá finalizando esse mês. Esta semana termina na quarta-feira, se não me engano. Quarta-feira encerra o mês de março de 2021. Bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã de segunda-feira. Benção. Bom dia, pessoal da técnica. Bom dia, tá dando um bom dia para nós ali. Bênção de Deus. Hoje, segunda, começamos a semana com uma agenda para passar para a igreja, né, sobre as nossas atividades. Mas enquanto isso, o pessoal vai se conectando, vai curtindo, compartilhando. Nós em seguida já vamos estar lendo as mensagens, né? Você coloca o seu pedido de oração, você interage conosco, também interage, o programa é interativo, interage também com as pessoas que estão participando, que estão ali conectadas conosco ao vivo. O programa é sempre feito ao vivo, eu creio que nós nunca colocamos uma gravação, temos aí nos esforçado para estarmos de segunda a sexta, né, das 8 até perto das 9, juntamente com você. Pessoal tomando um cafezinho, alguns estão levantando, outros estão arrumando a casa, o pessoal está no trânsito, outros no trabalho com fone de ouvido, alguns estão na estrada também no trânsito, viajando, né, e pode nos acompanhar por essa ferramenta maravilhosa aí que é a internet, né, pelo Face e posteriormente pelo YouTube. Então, vamos ver quem é que já está conosco, né? O pessoal vai entrando aqui, o pessoal tem sido rápido, né? O pessoal já está entrando no primeiro bloco, já começa a se conectar conosco. É isso aí, gente, vamos estar ligados, né? Vamos estar atentos à agenda da igreja. Hoje, segunda-feira, tem oração em todas as congregações, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, né? Então, tem também aqui na 64, oração a partir das 19 horas. Lembrando que amanhã tem culto no Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. Quarta-feira, Parada 64 às 7 da noite. Os cultos terça e quarta às 7 da noite. Parada 64 às 7 da noite. Né? Então, às 19 horas. E também quinta-feira, às 3 horas da tarde, na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931. Sexta-feira à noite, jovens e adolescentes. E o próximo final de semana chegando. Lembrando que sexta-feira é feriado, né? Sexta-feira é feriado. Sexta-feira é feriado, gente. Sexta-feira Santa. É isso aí. Sexta-feira Santa. E aí nós vamos abordar o tema Páscoa, né? Vamos bater um papo a respeito da Páscoa. E aí no final de semana que vem nós vamos ter aí nossas reuniões de Santa Ceia, né? No final de semana de Páscoa, e teremos uma apresentação, uma cantata, todo um teatro que está sendo preparado para o próximo final de semana, que será apresentado no domingo. São 4 reuniões da 64, às 9, aí depois a outra, se não me engano, vai ser às 10h30, às 9, às 10h30, depois são 2 reuniões no final do dia. As 2 reuniões no final do dia, a última começa às 18h30, então às 18h30, essa será transmitida o culto online e também a apresentação da Páscoa. Então, no decorrer da semana, a gente passa mais precisamente os horários, porque agora é só para dar um panorama para vocês. Então, pessoal, se alguém não estiver na cidade por algum motivo, mas esteja conectado conosco, próximo domingo o culto começa às 18h30, a transmissão e também o culto presencial com uma apresentação de Páscoa para toda a nossa região. Não perca, você que não estiver na cidade, vai estar na praia, vai estar na casa de praia, vai estar na serra. Se puder estar aqui conosco, também vai ser bênção de Deus, né? Embora nós tenhamos uma limitação para receber as pessoas, mas a agenda está aberta para o culto de Páscoa. Então, 996-321-740, tá ali, ó, inscreva-se, tá bem discreto no cantinho ali, ó. Inscreva-se, 996-321-740, live dia 4 de abril, às 19 horas, na verdade às 18h30, nós vamos corrigir ali, né? Foi antecipado o horário, eu não avisei para eles ali. Tá certo? Vai ser às 18h30. Ok, gente? Também é bom lembrar, né, o pessoal aí que vai estar se deslocando no feriado de Páscoa, né? Tá orando com todo cuidado. Não vão andar no curso do mundo, na forma do mundo. Vão evitar os horários de trânsito, vamos evitar aglomerações,
né? Geralmente as notícias de segunda-feira, depois de um feriado, normalmente não são boas por causa do trânsito, por causa de aglomerações aí na pandemia. Então, assim, tem tantas coisas, né, desagradáveis que a gente pode evitar, como povo de Deus, realmente sendo uma referência, né? A gente se conduzindo com toda a sabedoria. Vamos ver quem está com a gente, né? A Vivi Márcio Carvalho, bom dia, Deus abençoe grandemente nossa semana. Também um abraço, Vivi, Deus te abençoe. Felipe Bittencourt Mendes, Parque Florido, representante do Parque Florido ali, ó. Filipão, me lembro do Filipão, técnico da Seleção Brasileira e do Grêmio. Felipe, um abraço, viu? Ele bota aqui, bom dia, pastores, irmãos abençoados, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegramo-nos, como é que é? Alegramo-nos e exultemos, bênção, neste dia, Salmo 118, 24. Legal, Felipe, Deus te abençoe, viu? Felipe, a Grazi, família querida, né? Que Deus abençoe vocês. A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, que a paz e a graça de Deus esteja com todos. Amém. Legal. Bênção, Marileia, Morada do Vale, representante da Morada do Vale. O Mário Nunes Creche, bom dia, pastores Márcio, Adroaldo, equipe e demais irmãos, ótima semana a todos, com as bênçãos de Deus a todos. Obrigado, Mário, Deus te abençoe, um abração, viu? Quem mais aqui? Tem aqui os telefones para os cultos da Morada do Vale, aqui tem uma agenda, você vai olhar aí nos comentários, ó, tem comentários da Igreja Evangélica Encontros de Fé, tem os telefones e agendamento nas congregações. Morada do Vale é o 992 605944, Parque dos Anjos 984 70 22 48 e o Parque Florido 981 52 50 85. Está nos comentários do Facebook, ok? Na Parada 64 é o 996 321 740, é o nosso contato para agendamento dos cultos aqui de quarta e domingo. E até fiquei bem triste assim, porque esse final de semana, mais de 20 pessoas, né, que ficaram de fora, que a gente teve que dizer não, né, para participar dos cultos, né? Fora aqueles que sabem que em cima da hora ficaria difícil de agendar. Mas também, você que entrou em contato na última hora, a gente tem que tentar isso aí. Manda mensagem, né? É isso aí. Não desistam, vai que dá certo, né? Já aconteceu de a gente, um sair, outro entrar e a gente conseguir, avisou que não ia vir, a gente colocou o outro no lugar de último momento. Vamos lá, a Ireni bota bom dia, Deus abençoe, obrigado Ireni, Deus te abençoe também, que bom tê-la conosco. A Vera Regina Ramos, bom dia, igreja, semana abençoada a todos, legal Vera, Deus te abençoe. Seu José Luiz Rodrigues Domingos, o pai do Adrianinho, querido, né? Esse aqui tu pescou em Aquário, levou lá pro Morada do Vale, né? Pois é. Não, nós estamos brincando, é queridão. Mas ele é muito querido ele. Demais, é uma benção. Demais, né? Um abraço, seu José, viu? Deus abençoe. Seu José, ele bota aqui, bom dia, pastor Márcio, bom dia, pastor Adroaldo, bom dia, irmãos, bom dia, irmão José. A irmã Josi, esposa do pastor Adroaldo, abraço, Josi, Deus te abençoe, que legal, né? Companheira aí, tá os filhos aqui no... toda a família tá ligada, é isso aí. A Edna Pereira, bom dia, paz, pastor Márcio, pastor Adroaldo, a todos os ouvintes, equipe, e equipe, grandes bênçãos, Senhor, tem para todos. Deus é tremendo e misericordioso, gratidão a Ele, aleluia. Isso aí, Edna, abraço, carinho também para ti, viu? E para o teu esposo. O Mário Nunes Creche, peço oração para a Floriana Nunes Creche, que está com problemas de saúde. Que Deus abençoe ela em nome de Jesus. O Mário bota, peço oração pela minha família. Tá certo, Mário, vamos estar orando no final do programa. A Neiva Matos, conhece aí, Bruna? Sim. Irmã Neiva, bom dia, pastores, bom dia, minha herança no Senhor. Uma semana abençoada a todos. Ela está se referindo a Bruna, sua filha, né? A Neiva Matos, mãe da Bruna Matos aqui, que trabalha com a gente. Abraço, irmã, Deus te abençoe, viu? Boa semana para ti, para o esposo e para a família. A Ciliane Souza Lucas bota, bom dia, pastores e irmãos. Bom dia, Ciliane, Deus te abençoe. Bastante comentário, bastante gente. Eu estou aqui gastando minha saliva. Vamos lá, gente, eu fico feliz. É isso aí. Pareço aqui o narrador de futebol. Mas vamos lá, vamos em frente. Eu falo rápido para dar conta de ler todos. Tomara que chegue um momento que não dê conta, né? É isso aí. Mas vamos lá, vamos de novo. Ciliane Souza Lucas, bom dia, pastores e irmãos. Bom dia, Ciliane, Deus te abençoe. Isaac Freitas Norato. Olha o Isaac aí, bom dia.
Ele bota bom dia, Deus abençoe Isaac, a Carla Norato também conosco, bom dia pastores, bom dia Carla, Bom dia. legal, família querida, né? O Jorge também, ontem estava aqui no culto, uma família muito, muito jóia. O Rodrigo Júnior, bom dia pastores, semana abençoada a todos os irmãos, amém. Consegui ler todas, pelo menos, que apareceram aqui nos comentários do meu WhatsApp, mas WhatsApp não, do meu Facebook. Pastor Adroaldo, final de semana, como é que foi Morado do Vale? Foi bênção de Deus. Tivemos um culto muito abençoado ali no sábado, né? Tivemos o culto às 7, apenas às 7. E eu só queria, aproveitando que o pastor falou sobre a questão das inscrições, teve algo que não é normal lá na Morado do Vale. Tivemos algumas desistências de última hora, né? E acabou sobrando lugar. Eu queria pedir perdão, assim, já para os irmãos que ligaram antes do culto e eu não tinha vaga, né? E aí eu fico triste porque algumas pessoas eu dispensei e na hora sobrou lugar. Então, eu quero pedir perdão porque às vezes de repente alguém passar lá e diz, sobrou vaga, o pastor não deu, disse que não tinha vaga. Sabe que isso aconteceu domingo de manhã. Isso aí foi bom ponto colocar isso, é importante, pessoal. Claro, a gente sabe que pode acontecer algumas coisas, né? Mas assim, nós tivemos 10 pessoas que se inscreveram domingo de manhã e não vieram. Então, assim, eram 10 pessoas que pediram para participar, que nós deixamos de colocá-las. Então, vamos estar atentos a isso, né? É um compromisso. É que nós não podemos colocar além do número que... Exatamente. Então, assim, a gente fica triste, às vezes, dizer, não tem mais vaga, fora, né? Então, é importante você se inscrever com antecedência. É importante porque a gente pode, de repente, preparar 2, 3 cultos, o quanto for necessário. E é importante também, se por algum motivo você não puder participar, ligue pra gente. Pastor, eu não vou poder ir hoje. Porque nós podemos ligar para, quem sabe, para alguém que queria vir e não tinha lugar. A gente vai encaixando, né? Na verdade, é só uma forma de nós sermos organizados. Amém? É isso aí. 8 horas e 15 minutos, bênção de Deus. Este é o programa Encontros de Fé. Um bom dia para você que se conectou conosco agora há pouco, né? É uma alegria tê-los conosco nesta manhã. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever também e seguir, nos seguir no Facebook e também lá no YouTube, gente, né? Nós estamos com uma campanha, a Bruna vai fazer um card bem legal. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, porque nós temos praticamente 4.000 pessoas no Face. E no YouTube, 570. Tá aumentando, era 500. Mas é pouco. É pouco, claro que é pouco. Perto do público que a gente tem, do povo que congrega conosco. Porque o YouTube é uma ferramenta, ela é muito boa, né? E também ela dá uma visibilidade ainda maior, né? Depois que ele começa a compartilhar, ele começa a alcançar muitas pessoas. Sim, tem muitas pessoas que usam nos aparelhos de TV. Isso é uma ferramenta que a gente precisa se apossar dela, né? A igreja precisa aproveitar bem essas ferramentas. Por isso que a gente fala a questão do compartilhamento. Pastor, o compartilhamento e a inscrição ela é muito importante, porque o próprio Facebook ele olha a importância do canal e ele mesmo ele faz as divulgações. Então, quanto mais relevância tem, né? Porque como é que o YouTube sabe se o nosso canal tem relevância? Pelo número de pessoas que estão assistindo. Pessoas curtindo, pessoas inscritas. Exatamente. Então, por isso que é tão importante a gente enfatiza isso, porque nosso intuito é chegar em pessoas que não conhecem o Evangelho também. Então, a igreja precisa, nós precisamos, né, compreender que isso é uma forma de evangelismo e de implantar o reino de Deus nessa face da terra, né? Eu me lembro quando começou a pandemia, minha filha pequenininha, né? A Ju, a Sophie, tem 11 anos, mas ela é grande, né? Chama de pequena porque é a mais nova. Ela disse, aí tinham acho que 100 pessoas no YouTube. Ela olhou assim, ô pai, tu virou youtuber? Eu achei muito engraçado o jeito dela. Que youtuber, guria? Com 100 pessoas aí. Mas é youtuber, tu tá no YouTube todos os dias, né? Claro. Mas eu achei interessante a colocação dela. Não é na nossa intenção, né, de angariar pessoas para uma visibilidade pessoal, né? Nossa ideia aqui é sempre propagar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar das boas novas, né? A gente sabe que a ansiedade no coração do homem o abate, a boa palavra o alegra, e a ansiedade faz parte do dia a dia, são desafios que as pessoas enfrentam e nós precisamos de uma boa palavra que alegre, que traga crescimento, que traga paz. Por isso estamos aqui de segunda a sexta-feira e mais nos cultos ainda. E é interessante que a gente recebe alguns feedbacks, né, de pessoas que não são cristãs ou até que congregam, né, em outras denominações, outros ministérios, e dizem para nós, pastor, eu não sou evangélico, mas
como faz falta, como é bom ouvir esta palavra, como é bom iniciar o dia ouvindo esta palavra. E isso nos alegra. Foi bom tu dizer isso, até porque nós não estamos aqui somente querendo angariar e puxar brasa para o nosso assado. Não, a gente quer ser bênção na vida das pessoas. A gente quer ser bênção, exatamente. A gente está servindo o reino. Exatamente. Porque muitas pessoas, talvez, que vão ouvir essa mensagem ou acompanhar o programa, talvez vão congregar em outro ministério. Nós estamos cooperando para a igreja como um todo, né? Eu creio que é um serviço do corpo para o corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E aí nós não estamos fazendo um serviço em prol uma parte do corpo. Nós estamos cooperando para o bem-estar e crescimento e edificação do corpo de Cristo como um todo, para todas as denominações. Então esse é o nosso objetivo. Então você pode fazer parte disso. É bênção, bênção, bênção de Deus. 8h18. Vamos a uma canção e nós já voltamos. Chamando para a guerra, nos está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor, tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra. Chamando para a guerra, Deus está chamando. Estamos de volta, 8h21, programa Encontros de Fé, cidade de Gravataí. Que bom estarmos juntos, estamos aí de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 da manhã. Lembrando, gente, falamos sobre agendamento, falamos sobre várias atividades, falamos sobre a Santa Ceia no próximo final de semana, sobre a apresentação da Páscoa, um culto de Páscoa, mas também tem culto terça, quarta e quinta. Terça-feira, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, às 19 horas, faça a sua inscrição, né? As inscrições estão aí nos comentários do Facebook, tá ok? Então, terça-feira, o pastor Adroaldo da Morada do Vale, Parque dos Anjos, pastor Paulo, Parque dos Anjos Barra Centro, e no Parque Florido, nosso evangelista Ronaldo e o nosso diácono André. Quarta-feira, às 19 horas, ou seja, às 7 da noite, aqui na Parada 64, 996-321-740, faça a sua inscrição. E quinta-feira de tarde não precisa fazer inscrição, às 3 horas da tarde. Lembrando, sempre avise, quando você convidar alguém, que a entrada é pela rua lateral e pelos fundos, porque fica fechada a frente e a lateral. Só entra pelos fundos, até para que tenhamos uma recepção única e temos o controle das pessoas que chegam também nas inscrições, álcool gel, máscara, verificação de temperatura, a gente tem aquela pistolinha ali para verificar a temperatura, e tudo na ordem, tudo de uma maneira tranquila. Vamos ver quem mais está com a gente, mandando mensagem aqui. Eu li da Carla Norato, tinha sido a última, o Isaac também. O Rodrigo Júnior, bom dia, pastores, semana abençoada a todos os irmãos. Obrigado, Rodrigo, Deus te abençoe, um abração também. A Helena da Silva Melo, bom dia, pastores Márcio, Adroaldo e equipe, irmãos, abençoada semana a todos, amém, obrigado pelo carinho. Solange Trajano, bom dia, paz do Senhor, sol na Morada do Vale, é isso aí, gente. Que benção, Legal, abraço, Solange. Kátia Rosane, bom dia, pastores, boa semana.
Semana abençoada para todos nós, amém. Recebemos para ti também, irmã. Obrigado pela participação. Elizabeth Armani, bom dia a todos. Uma semana abençoada para todos nós, amém. É isso aí, o pessoal está empolgado, mandando mensagem. Pastor Adroaldo, ministrei ontem sobre o texto que está em Romanos capítulo 12, que fala a respeito, o apóstolo Paulo falando a respeito da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Ele disse assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que são dias que nós devemos buscar com mais intensidade algumas coisas, né? Porque a gente falou, nós falamos nesses tempos, em alguns dos programas atrás, em algumas semanas, a respeito que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, tendo em vista alguns sinais, algumas coisas que estão acontecendo, né? Questão da economia, questão do coronavírus, questão da pandemia, né? Já está batido isso aí, desgastado de tanto a gente falar. Mas eu creio que diante de um cenário como esse, nós temos que observar também em cenários como esse a forma como Deus se manifestou, e Deus continua se manifestando. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós não podemos ser indiferentes com a dor das pessoas, com as perdas, com a situação de incapacidade do sistema de saúde, com as pessoas na fila dos hospitais, as pessoas que estão enfermas, a insegurança. Tem gente que pega o coronavírus, tira de letra, como a gente diz, né, numa gíria do futebol, né, a pessoa sai bem. Tem uns que acabam adquirindo a enfermidade e acabam adoecendo com gravidade, alguns perdem a sua vida. Então, aquela sensação de insegurança, quando vai alguém, puxa, fui contaminado, estou infectado, como o meu organismo vai reagir? Então, essa insegurança, ela paira no ar e ela compromete o ser humano em diversos aspectos, né? Tanto é aí que tem gente que acha que tem que fechar o comércio, outros acham que tem que abrir. Então, o ser humano fica meio que perdido numa situação como essa, né? Olhando, é que nem quando vem uma tempestade, pega de surpresa com roupa no varal, com casa aberta, janela batendo, porta batendo, bota as crianças para dentro de casa, é a roupa que tem que recolher, a roupa que voa e cai do varal, cai na terra. Antigamente era assim, né? É uma correria, cachorro latindo, balde voando, e a pessoa fica tu fica meio perdido, tu fica correndo de um lado para o outro, e o ser humano está assim, né? Mas é importante também, em cenários como esse, a gente se manter, como Jesus disse, né? O que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Virá chuva, transbordarão os rios, né? Que baterão com ímpeto contra aquela casa, e ela não vai ruir. Então, esta segurança em meio a momentos de desafios, eu olho o que Paulo está dizendo, né? Não vos conformeis com este século, não tenhamos a forma deste mundo. E como eu falei ontem, quando a gente pega esse texto, se usou muito, não vos conformeis com este século. Não ser como o mundo é, no sentido de ser pecador, né? Mas também eu falei ontem, numa outra conotação, de não ser oprimido como o mundo está sendo oprimido, né? Na verdade, quando nós olhamos tantas opiniões diferentes, porque hoje em dia cada um tem sua opinião, né? Tu conversa com um, fala uma coisa, outro fala outra, a gente pode até ficar meio perdido no meio de tantas opiniões e tantas linhas de pensamento, né? E o mundo realmente as pessoas estão batendo cabeça, como se diz, né? E quando a gente olha para a palavra, né? Quando a gente se olha para aquilo que Deus tem para nós, a gente tem falado muito sobre isso, tem batido bastante sobre isso, dá uma aquietude no nosso coração. É importante nós ouvirmos Deus, ouvirmos o que Deus tem para nos dizer sobre este momento, né? E o pastor, ontem de manhã também foi muito bacana o culto, né? Essa questão que há uma opressão sobre todos, né? Mas quem nós somos, né? E nós vamos viver, quem sabe, num tempo de opressão e de desafios, mas nós não precisamos estar oprimidos, né? Essa é uma questão muito interessante. Não estar conformado significa não ter os mesmos passos, né? Não reagirmos da mesma forma, não passar, né, pelas mesmas dificuldades, porque Cristo veio ao mundo, né,
para mudar as coisas, para nos dar, né, uma nova perspectiva, para nos dar uma nova vida e desfrutarmos de coisas que o mundo não desfruta. Mesmo nós estando... Mesmo no meio de uma dificuldade, porque daqui a pouco nós podemos pensar que vamos viver uma vida abençoada, uma vida tranquila, de paz, em tempos de paz. Não, nós vamos ter paz no meio da tempestade. Exatamente. Então, a palavra realmente foi bênção ontem, porque às vezes a gente pode passar batido, porque a gente começa a se conformar com o mundo. A conformação com o mundo, né, como se diz... Estar conforme, na mesma forma. Estar na mesma forma. O ser humano, ele se adapta muito fácil. O ser humano, ele tem essa capacidade. E aí, daqui a pouco podemos até falar de algumas teorias, né, que eu não concordo muito, mas que o homem vai evoluindo, né, ele vai se adaptando, né, mas temos mesmo essa característica. Essa capacidade de adaptação é para se adaptar a clima, natureza, Exatamente. Ambientes hostis no que diz respeito ao clima, a troca de horário, e tem gente que trabalha em outros turnos, a questão de atividade física. Mas se nós formos notar, assim, se eu andar com o pastor Márcio, eu vou acabar pegando algumas atitudes dele, eu acabo me adaptando a ele. Se eu vice-versa. Os meus filhos, o pastor às vezes diz que o João Vitor caminha que nem eu, né? Porque meu filho, não, mas quando a gente anda junto, acaba pegando. Uhum. Então, quando eles não se conformam, e a gente não percebe isso. Não é algo que a gente, ele disse, eu vou ser igual ao meu pai. De repente, ele nem acha que eu caminho direitinho, mas daqui a pouquinho ele está caminhando que nem eu. Então, não se conformar, não se adaptar. Quando nós percebemos, nós estamos embarcando e sofrendo a mesma opressão que o mundo. Porque é normal. Porque é normal. Tá todo mundo sofrendo e eu tô junto aqui. Eu até parece assim, daqui a pouco alguém pode pensar, mas os cristãos, eles são insensíveis. Eles sabem que quando a gente começa um culto, nós estamos alegres. Alguém vai dizer, mas como assim está alegre? Com tanta gente coisa sofrendo, ruim, tanta coisa difícil. E pode achar estranho, né? Mas é que nós estamos alegres porque Deus nos ama e porque nós estamos vivendo neste tempo guardados por Ele. Então, sabemos as dificuldades, nós não estamos alheios a isso. Nós, como o pastor falou, nós não estamos assim sendo displicentes, indiferentes com a dor e sofrimento da sociedade. Mas se nós queremos ser referência, nós queremos abençoar e ser úteis no reino, nós não podemos embarcar e andar da mesma forma do que aquelas pessoas estão sofrendo. O médico, o enfermeiro, ele tem que estar bem para poder atender alguém. Exatamente. Ele precisa estar apto. Essa questão do médico, né? O médico, o pessoal da área da saúde, eles têm uma capacidade de se blindar. Eles têm empatia, eles reconhecem o sofrimento das pessoas, tanto é que trabalham nesta área, se envolvem, mas eles têm um domínio sobre as suas emoções, eles não se deixam envolver emocionalmente. E nós estamos falando algo muito mais forte do que isso. Mas o mundo pode estar sendo oprimido, mas a igreja não pode ser oprimida. Vamos ao intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 5
51 986 130103 e 51 993 07 5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Volta, 8 horas e 37 minutos, bênção de Deus, hoje dia 29 de março de 2021. Hoje, segunda-feira, programa Encontros de Fé, bênção de Deus, semana que precede a Páscoa, sexta-feira, feriado, temperatura aí na casa dos 17, 18 graus a 25 graus.
deveremos ter ao longo da semana aí na casa dos 14, 15, a temperatura está caindo gradativamente, bem agradável, né? Tem mais gente conosco, a Kátia Rosane, bom dia, pastores, uma semana abençoada a todos nós, amém. A Elizabeth Armani Jali, a Margarete Pereira assistindo, bom dia, Margarete, e a Alfanfa também, um abraço para vocês. A Cláudia Schutz Gomes, bom dia, pastores, Bruna, meninos, nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e dê forças a todas as famílias que estão enlutadas por este vírus maldito. Amém. É isso aí, irmã. Pastor Odroaldo, continuando, a questão de não estar na forma deste mundo, como Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não tem a forma deste mundo, no sentido de pecado, de procedimento, no sentido de não seguir a vida mundana que as pessoas levam, a vida descomprometida com Deus, uma vida de libertinagem, não é de liberdade, mas de libertinagem, caindo na sensualidade, nas drogas, na prostituição, no adultério, na fornicação. Aí são inúmeras coisas que surgem que é pecado. Então, não andar no curso do mundo, não se deixar ser influenciado pelo mundo. Mas há um detalhe aqui também, estávamos falando no primeiro bloco, não está na forma do mundo de também não ser, não agir ou reagir como o mundo age, como o mundo reage diante de situações e circunstâncias difíceis. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser diferentes. Então, o mundo está sendo oprimido, a sociedade está sendo oprimida, o ser humano está sendo oprimido. Isto é notório, não precisa ser espiritual para perceber, né? Mas a igreja de Cristo, ela não pode ser oprimida. Nós somos a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é a igreja de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Se nós somos o corpo e Cristo não pode ser oprimido, nós como corpo, nós somos, fizemos parte do corpo de Cristo, nós também não podemos ser oprimidos. Não esqueça que Jesus, a força da gravidade não teve poder sobre ele andou sobre as águas, né? Jesus curava os enfermos, os paralíticos voltavam a caminhar, o cego voltava a enxergar, o surdo voltava a ouvir, o mudo voltava a falar, o atormentado era livre das suas tribulações, né? Porque Jesus se fazia presente com sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus está vivo e se manifesta hoje, pastor Odroaldo, por intermédio da igreja. Então, se a igreja se permitir ser oprimida, é como se o próprio Cristo fosse oprimido, né? Então, veja bem, a questão é de que forma nós reagimos. E aí Paulo diz, não vos conformeis, não é ser rebelde, é não se amoldar, né? Não estar da mesma forma e não reagir e não ser oprimido como o mundo é oprimido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a transformação da nossa mente significa pensar diferente. Eu tenho que pensar diferente do que o mundo pensa. Eu posso enxergar o que o mundo enxerga, enxergar o que as pessoas enxergam, concordar que realmente os fatos estão acontecendo, concordando com o mundo, porque está todo mundo vendo, né? Nós não estamos alheios. E como o pastor Odroaldo falou, e pessoas pediram oração por pessoas enfermas, pessoas que estão com coronavírus, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão com a capacidade financeira comprometida, pessoas que estão no SPC, no Serasa, pessoas que estão com dificuldade em N situações. Não somos indiferentes. E não podemos ser indiferentes. Não estamos alheios, né, a essa dor e o sofrimento que as pessoas estão passando. Mas também nós não podemos sofrer, né, da mesma forma como as pessoas sofrem. Até porque alguém tem que estar bem para ajudar. A palavra nos diz, vamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é empatia. É um sentimento de misericórdia, né? Chorar com os que choram, mas não sofrer da mesma forma que o mundo sofre. Nós temos que agir diferente e mudar a nossa maneira de pensar, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente.
eu tenho que pensar como Cristo pensa, eu tenho que pensar como Cristo, agir como Cristo agiria, porque eu sou corpo de Cristo. E aí, o que precisa para o ser humano não ser oprimido, né, pastor Adroaldo? Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. O que está acontecendo na face da terra é fruto, é consequência do afastamento do homem de Deus. Nós sabemos disso lá no Jardim do Éden, lá no princípio, lá em Gênesis. O homem foi destituído da presença de Deus. O homem desobedeceu a Deus. E na desobediência, no afastamento de Deus, o homem ficou amarrado pelo pecado, o homem se tornou escravo do pecado, e alguém que é escravo sofre opressão. Alguém que é escravo não tem liberdade. Alguém que é escravo, ele está fadado, né, a sofrer uma vida miserável, uma vida de opressão, uma vida, se é que dá para dizer vida, uma sobrevivência difícil. E aí, quando nós olhamos para o mundo espiritual e as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, de que forma eu estou no mundo que está sendo oprimido, estou no mundo que está sendo oprimido, junto com as pessoas que estão no mundo, sem ser oprimido. Em primeiro lugar, a opressão é fruto da escravidão. O escravo, né, ele é oprimido, ele é machucado. O escravo tem alguém que o mantém preso, e oprime ele. Então ele precisa ser solto. Então quando a pessoa ganha alforria, que ela sai da escravidão, ela desfruta de liberdade e ela é livre da opressão. Eu fico imaginando alguém que sai da escravidão, aquela respirar tranquilo, né? Sabendo que você é livre, que você não é mais oprimido, que você pode ter direito ao fruto do seu trabalho, né? E as coisas ter resultado para si, não para os outros. Então, a escravidão, ela nos reporta e nos leva a essa questão de opressão. E a sociedade, o ser humano está sendo oprimido por causa do pecado. O pecado original, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, alguns chamam de maçã, né? Simbolicamente, mas não é maçã. A Bíblia não fala, o texto bíblico não diz que fruta era, só diz que é a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência, pastor Adroaldo. A desobediência do ser humano fez com que ele se tornasse escravo do pecado e ele passou a ser oprimido. Em contrapartida, Jesus, ele disse que todo que comete pecado é escravo do pecado, mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, destruir as obras do tentador. Ele se manifestou para tirar o homem da escravidão, né? E a desobediência levou à escravidão, porque desobediência é pecado. Eu creio que a obediência e um reconhecimento, a sociedade precisa saber, o ser humano precisa saber, e o crente precisa ter isso vivo no seu coração, de que nós não éramos pecadores, nós somos pecadores. Quando Paulo disse o seguinte, o apóstolo Paulo diz em Romanos 7,18, acho que é, né? Tinha anotado aqui. Romanos 7,14, não? Romanos 7,18. Ele disse assim, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. E aí a questão, né? Será que as pessoas se deram conta disso? Ter essa consciência da condição pecadora é o primeiro ponto que as pessoas precisam despertar para que elas possam sair da opressão. Ter a consciência de que você é escravo das suas emoções, você é escravo da sua natureza humana, da carne. A carne, ela leva para a morte, o pendor da carne leva para a morte, do espírito para a vida e paz. Em Gálatas diz que a carne luta contra o espírito, porque são opostos entre si, e nós nos tornamos escravos da carne. Jesus disse o seguinte, orai e vigiai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne se torna uma presa fácil, ela pode ser aprisionada com facilidade pelo pecado. Ela é fraca, ela não consegue, ela não tem força para vencer o pecado. Aí Paulo diz, né, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Será que nós temos essa consciência? A igreja de Cristo, o povo de Deus, ele é pecador. Nós não podemos perder essa consciência. A diferença é que nós não estamos em pecado. Nós não estamos pecando. Por quê? Porque somos perdoados. E aí que entra o ponto
da obediência, pastor Adroaldo. O povo de Israel, quando foi solto lá do Egito, Moisés disse assim, vocês coloquem o sangue sobre a vida de vocês. E vocês se alimentem de um cordeiro sem defeito. Quem obedeceu, foi livre. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você se alimenta da palavra de Deus, do Cordeiro de Deus, dos ensinamentos de Cristo, você obedece o mandamento de Deus e você bota o sangue sobre a vida de vocês. Quem? O sangue de Jesus. Você aceita o que Jesus fez na cruz. Você está reconhecendo a sua condição de pecador e esse Jesus perdoa os teus pecados e você pode desfrutar num ambiente de opressão, você pode desfrutar de uma liberdade, você não ser oprimido. Como é que vê isso, pastor Adroaldo? O pecado ele faz separação entre Deus e os homens, né? Então, quando nós vemos Adão e Eva lá, quando eles pecaram, né? Algumas pessoas dizem, mas Deus expulsou o homem do paraíso. Na verdade, né, o homem primeiro se afastou de Deus, se escondeu de Deus, porque o pecado entrou e ele se escondeu de Deus. Então, nós vemos que o homem se separa de Deus quando o pecado entra, né? E Jesus veio justamente para isso, para nos dar esta condição de compreender que nós somos pecadores, mas que nele nós somos perdoados, através do seu sangue nós somos livres e nós podemos viver esta vida de liberdade que nós não tínhamos no passado. Então, a mão do opressor já não está mais sobre nós, né? Então, como nós vamos viver neste mundo? Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem demônio, eu venci o mundo. Então ele está dizendo, a mão do opressor, eu fico imaginando a mão do opressor apertando no mundo todo jaz o maligno. E aqueles que são filhos de Deus, aquela opressão, porque é inerente, nós estamos neste mundo, vamos sofrer as consequências daquilo que está acontecendo no mundo, né? Mas ao mesmo tempo, essas opressões não vão nos prender, não vão nos aprisionar, e nós vamos ter a liberdade de poder viver uma vida e também ser a diferença nesse mundo. O que tocou o faraó, voltando lá, foi que os primogênitos todos foram mortos, mas só os primogênitos do Egito. Então, assim, houve uma diferença. E o pastor falou, eu curti muito assim ontem, porque o pastor falou sobre essa questão, né, da circunstância que estava acontecendo naquele momento ali, quando o sangue foi colocado pelos umbrais das portas, né? Havia uma opressão, uma resistência maligna, né? Para que o povo não fosse liberto, né? Isso me chamou muita atenção. Havia uma resistência para que o povo não cultuasse a Deus, né? Para que o povo não cultuasse a Deus, né? E havia também uma resistência, né? Haviam resistências para impedir que o povo de Deus pudesse sair do Egito, fosse abençoado. Mas quando vem então a mão opressora contra o povo de Deus, e havia a mão opressora, não, a mão que estava determinando a vitória do povo de Deus no coração ali de Faraó, trazendo a questão dos primogênitos. Então, a gente vê que há uma batalha espiritual, né, no mundo espiritual uma batalha, onde nós vencemos quando nós estamos em Deus. Quando nós estamos, né, desfrutando desta liberdade, esse agir de Deus no nosso coração. O pecado, ele nos afasta de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos no mundo. E aí nós sofremos as consequências daquilo que está sendo gerado no mundo. A cobertura da nossa vida, a cobertura da nossa caminhada, ela vem quando nós estamos andando com Deus. Quando nós estamos, né, cobertos, e só o sangue, né, que foi colocado sobre os umbrais das portas lá, foi que livrou, né, o povo de Deus da opressão, né, né, até que Deus colocou sobre o mundo, sobre aquele lugar. Interessante que algumas pessoas perguntam, né, será que é Deus esse momento que a gente está passando? Será que não é Deus? A gente não se preocupa com isso, a gente quer andar perto de Deus, porque sabe que se andando perto de Deus nós temos vitória. Existe uma vontade, existe a permissão de Deus para algumas coisas. Mas a gente sempre coloca Deus em alguém bom. Realmente, Deus é bom, mas não podemos esquecer que Deus é justo. Deus é general de guerra, pastor. E aí tem um ponto que as pessoas não podem brincar. Pecado é pecado. Essa consciência de pecado, quando a humanidade não tem, né, o ser humano não tem, as consequências do pecado virão. Porque Deus é justo e a sua palavra jamais passará.
e pecado traz consequências. Se Deus disse que pecado traz consequência, as consequências virão. A oportunidade do ser humano estar no mundo que pode sofrer as consequências do pecado, e aqueles que estão no mundo junto com o mundo não sofrer essas consequências, é correr para Deus. É reconhecer que pecado é pecado. É reconhecer que a natureza humana não é boa. Então, este é o ponto quando o apóstolo Paulo diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Eu fico perguntando, Márcio, será que eu sei que eu não sou bom? Ou será que às vezes eu não penso de mim além do que convém? Por que o ser humano, ou por que Adão e Eva, eles acabaram desobedecendo a Deus? Porque o diabo disse assim, ó, se tu comer do fruto, tu vai ser igual a Deus. Terei conhecimento, né, do bem e do mal. Mas Deus diz que nós vamos morrer. Não vai morrer nada. Daqui a um pouco você passa a não dar o devido crédito o que diz a palavra de Deus. E Deus, gente, Deus não é mau, Deus é bom. É bom. Deus é amor, mas Deus é justo. E não esqueça, a justiça de Deus, ela nos coloca no banco de réus não para nos condenar. A justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, e a justiça de Deus nos leva ao banco de réus, aonde a nossa vida, no banco de réus, no inquérito policial e depois num processo na justiça, vem a tua ficha corrida toda. E aí você vai ser julgado. E a justiça de Deus nos leva ao banco de réus, diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens te coloca no banco de réus para que você seja condenado pelos seus atos. A justiça de Deus nos coloca no banco de réus para que as nossas falhas, nossos pecados venham à tona, né? Porque nada fica encoberto diante de Deus, mas para que nós também tenhamos consciência de quem somos. E diante desta consciência, nós possamos, né, como Paulo diz, o apóstolo Paulo, um homem que foi extremamente usado por Deus, ele cheio do Espírito Santo diz, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Ele está demonstrando que ele sem Deus, ele é uma pessoa má. Então, e essa maldade, o pecado de não reconhecer que precisamos de Deus e desobedecer a Deus, faz com que o ser humano seja oprimido. Mas este Deus nos leva ao banco de réus para arrependimento. Exatamente. Para reconhecer, para obter perdão. A questão é quando as pessoas ouvem tem um texto, acho que é Provérbios, o pessoal pode achar ali, que diz o seguinte, o homem, não sei se é Provérbios ou Salmo, me deu agora, o homem muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. O homem muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, ou seja, estou falando, estou dizendo. Os crentes vêm pregando. Eu sou crente, mas ouço, mas nem tudo eu absorvo, nem tudo eu pego para mim. E aí a pessoa continua, achando que é o cara, achando que está certo, achando que está tudo bem. Paulo, com o seu grau de santidade, com grau de envolvimento, um homem que era usado por Deus de uma maneira extraordinária, o apóstolo Paulo, ele tendo consciência, ele não perdeu a consciência de quem ele era. Eu sei que em mim não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim. Ou seja, meu irmão, se você acha que você é bom, você tem a boa intenção. Se eu acho que eu sou bom, eu tenho a boa intenção. E o Paulo diz, o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Na hora de executar, nós somos pecadores. Continuamos sendo pecadores. Então, em Provérbios, eu li ontem, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que é encobrir as suas transgressões? É achar que a gente é bom. Achar que eu estou certo. Achar que está tudo bem, eu sou crente, coisa e tal. Bababá. O pessoal do mundo é assim. Não vos conformeis com este século. Não vamos andar como o mundo age. A gente achar que está bem, a gente achar que eu sou pastor agora, eu e o pastor Dona são bem, nós somos pastores. A gente está acima do bem e do mal, porque eu conheço a Bíblia e eu prego todos os dias, estou no programa. Ai, misericórdia, me livra disso, Senhor. Isso nos faz ser igual ao mundo. O mundo, nas suas convicções, ele acha que está bem. E o crente, nas suas convicções bíblicas, não pode achar que está bem. Tem que reconhecer que é pecador. Por isso a sociedade está sendo oprimida. Por isso o ser humano está sendo oprimido. Porque ainda você não depende de Deus. Você depende de justiça própria. E justiça própria te faz você decidir aquilo que é certo e errado. E se há alguém que pode decidir o que é certo e errado, só é Deus. E nós não somos juízes e não somos Deus para definir as coisas. Só que aí tem um negócio. A opressão vem.
A conta vem. Vem. A conta vem. E a conta vem neste mundo. A questão é, a conta veio para Faraó. A conta veio lá no Egito. E Deus disse por intermédio de Moisés: só diz para o meu povo me obedecer. Diz para ele se alimentar do cordeiro. E coloque o sangue sobre a casa deles. Só isso. E veio o anjo da morte. E matou todos os primogênitos, os filhos mais velhos. De todo o Egito. De todos. Só não tocou naqueles que tinham o sangue sobre a vida deles. Que obedeceram. Que obedeceram. Porque se alguém do povo de Deus que não colocou, a Bíblia não diz, mas se eu tenho convicção de que se aqueles que não colocaram, teimaram, aqueles, o anjo veio e levou também. Com certeza. Então, essa questão de... O primeiro passo tem que ser a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer que precisa, reconhecer que nós não somos nada, é o primeiro passo. Será que eu sei quem eu sou? É o princípio de tudo. Porque quem é soberbo, quem acha de si além do que convém, quem é altivo, né? Quem está acima, ele não se sujeita. E Jesus, e é interessante que Jesus, ele traz uma mensagem e ele se coloca como humilde. Ele disse que nós temos que ser humildes, nós temos que ser o servo, nós temos que, né, nos humilhar. Então, Jesus traz essa questão de nós reconhecer a nossa incapacidade. E ser dependente de Deus. E ser dependente de Deus. Porque é o primeiro passo, pastor, para o agir de Deus e para que haja perdão. Porque eu reconhecer que nós somos pecadores significa: Senhor, eu não consigo sem a tua presença. Senhor, eu não consigo. Eu sei que eu não tenho essa capacidade, mas contigo eu consigo vencer. Também, que nem o pastor falou, eu não vou ficar escondido nesta minha incapacidade e deixar as coisas como estão, porque o mundo está sofrendo por isso. Nós precisamos sim nos humilhar, nos colocar diante de Deus e buscar pelo sangue, porque há promessas de Deus para a vida daqueles que se voltam para Ele. A promessa que nós não vamos ser tocados, a promessa que nós vamos desfrutar de coisas maiores, coisas, bênçãos preciosas para nossas vidas. E é interessante, mas a gente pode não estar vendo agora. Interessante, pastor Adroaldo, que essa questão quando o ser humano reconhece a sua condição de pecador, isso é fruto do Espírito, é um atuar do Espírito Santo, e quando você reconhece e você confessa os seus pecados, você confessa para Deus, você tem uma vida de altar. Uma vida de altar é uma vida de comunhão diária com Deus, né? Você vai desfrutar do sobrenatural de Deus. Aí outro ponto importante: como é que a igreja vai desfrutar de milagres? Como é que nós vamos desfrutar de milagres? Como é que nós vamos apresentar os milagres e este Deus soberano, poderoso para a sociedade? Nós temos que reconhecer que somos pecadores. E eles vão olhar em nós. Qual é o segredo de vocês? O segredo é que nós dependemos de Deus. O segredo é que nós somos pecadores e Deus é misericordioso. E Deus nos perdoou. Por que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Porque nós somos pecadores. Nós continuamos sendo pecadores. Nós temos a misericórdia de Deus à cruz. Nós temos a misericórdia, na misericórdia de Deus, nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, clamando, Senhor, perdoa os meus pecados, toma a minha vida. E aí nós entramos em Provérbios 28:13, que diz assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que acha que está tudo certo, meu irmão, está tudo certo se estiver na dependência de Deus. Agora, mas também aquele que confessa e deixa, alcança o que? Misericórdia. Isso aqui que é misericórdia? Bondade, amor e graça de Deus. Aonde? No meio da situação adversa. Bondade, amor e graça de Deus. Manifestação de Deus no perdão. Manifestação de Deus na proteção. Manifestação de Deus no auxílio, no atendimento às nossas orações. Então veja bem a importância de que forma hoje nós vamos desfrutar do sobrenatural, pastor Adroaldo. O povo de Israel, quando estava no Egito, eles pensam, a única maneira daquele povo ser solto era uma batalha. Vinha um exército e guerrear contra Faraó e libertar eles. Mas Deus libertou eles por intermédio de um homem, de Moisés. Deus libertou eles por intermédio da obediência. Deus libertou eles por intermédio da palavra que Deus passou a Moisés. E eles, por obediência e seguindo aquilo que Moisés havia dito, os milagres foram acontecendo. Veio as pragas, o povo de Israel não foi tocado, eles foram até o mar, o Faraó oprimiu eles entre o mar e vinha um exército para destruir, o mar se abriu, eles passaram no Mar Vermelho com os pés em seco, o inimigo foi derrotado no mar, eles andaram no deserto por um período, andaram com a presença de Deus, desfrutando do milagre de Deus, porque eles estavam agindo com obediência, e todos eles tinham a marca da promessa, a sombra das coisas que iriam acontecer. Queremos desfrutar de milagre nesses dias?
Nós queremos orar pelos enfermos e que eles sejam curados. Nós queremos ter a nossa casa guardada contra esta praga, contra esta maldição. Nós queremos, se algum de nós ficar pelo caminho, não ficar pelo caminho, mas vai para o céu com Deus, vida eterna. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano. O ser humano precisa reconhecer. As pessoas quando olham para nós, e aí, crente, o que tu diz agora com essa pandemia aí? O que eu digo agora? Deus tem controle sobre todas as coisas e Deus é justo. Isso aí pode ser a conta que está vindo para muita gente. Tá, mas e vocês? Se eu morrer, eu vou pro céu. Eu tô salvo. Tô salvo. E aí, vocês? O que o Paulo falou, né? Viver é Cristo e morrer E morrer é lucro. Então, essa convicção, essa resposta é muito além, né? Então, nossa convicção é que temos eternidade em Deus. Esta eternidade não nos é tirada. Ninguém pode nos roubar. Ninguém pode nos tirar. Recebemos através do sangue. Podemos viver uma vida abençoada aqui, mas sabemos que há uma promessa ainda muito mais preciosa no céu. A questão agora é viver neste tempo, desfrutando deste andar com Deus. 2 situações de 2 cristãos. Paulo e Silas na prisão. Pedro e Tiago na prisão. Paulo e Silas... Tiago foi passado a fio de espada, foi para a eternidade. Pedro dormia na prisão, no ambiente de trevas e de opressão, porque ele tinha o sangue. Ele tinha o sangue. Ele reconhecia que ele era pecador. Ele era um instrumento de Deus. Se você olhar Paulo e Silas, meia-noite eles oravam e adoravam a Deus. Ambos foram soltos da prisão, não porque os crentes foram lá prender os guardas à força. Não, veio o poder de Deus e abriu a prisão e eles foram soltos no meio de momento. Em meio a um momento de opressão. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã. Somos gratos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua unção. Mas muito obrigado, Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Nós oramos reconhecendo, Senhor, nossas condições, cada um de nós que somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia e do Teu perdão. Pedimos a Ti nesses dias, Senhor, clamamos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua obra e por fé nós declaramos a Tua presença sobre a face da terra. Com o poder do Teu Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os cativos. Que nos apresentemos como igreja santa, pura, uma igreja, Senhor, lavada e remida, para, Senhor, que a sociedade possa reconhecer que há um plano de salvação. E nós oramos abençoando a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Toca, Deus, com o Teu poder, nós repreendemos a enfermidade, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão com Covid, pessoas que estão doentes. Nós oramos neste momento para que a presença de Deus, em nome de Jesus, tome a tua vida, tome a tua família, tome a tua casa, ser curado neste momento, ser curada neste momento, em o nome de Jesus. Nós ministramos o renovo de Deus. Deus tomando a tua vida, Deus tomando o teu coração, Deus te curando, Deus fortalecendo a sua fé. Nós te abençoamos em nome de Jesus. As enfermidades saiam da tua vida. Amém, Deus. Os tormentos, as forças espirituais do mal, o inimigo retrocede, a opressão e o opressor saiam da tua vida em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós abençoamos a tua casa, a tua família. Abençoamos a tua semana. Amém. Que o teu coração esteja transbordando neste momento da paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Põe em mim teu coração, porque tudo que há. Nós ficamos por aqui 9 horas e 7 minutos. Pastor Adroaldo, rapidinho, vamos lá. Deus abençoe a todos. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço, carinho. Até amanhã de manhã, às 8 horas da manhã. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.